Feito. Maravilha. Agora, oficialmente, sejam todos bem-vindos. Nós vamos começar mais uma alegria aqui com a Carol Ottoboni, Head de Employee Experience da Vortex. Então, nós vamos tratar de um tema que é sempre muito questionado pelos nossos clientes, que buscam, claro, no Baseman, uma ferramenta para controle de incentivos de longo prazo, mas querem pensar o seu pacote de remuneração de uma forma mais integral. Então, não apenas olhando para os incentivos de longo prazo, para as stock options, ações restritas, né, os programas de partnership, mas também como é que isso é orquestrado e equilibrado com remuneração, com incentivos de curto prazo, bônus e etc. Para quem não conhece ainda, o Baseman é uma ferramenta, um software, né, um SaaS, um Software as a Service, de controle de equity, especializado em gestão desses incentivos de longo prazo e também agora com a recente mudança na lei das SAs, livros societários eletrônicos, livros de registro, livros de transferências, livros de ata. Nós trabalhamos com empresas dos mais diversos estágios, já que incentivos de longo prazo não é um tipo de incentivo específico para um determinado porte de empresa. A gente vê empresas muito iniciantes, assim como empresas de capital aberto. Temos clientes em todo esse espectro. Hoje são aproximadamente 200 empresas aqui no Baseman, empresas investidas por Venture Capital, empresas em estágios iniciais que buscam o Baseman para ajudar na estruturação dos seus planos e também no controle e tangibilização dessas stock options. Então, eu sou um dos fundadores aqui do Baseman e tenho o grande prazer aqui de trazer a Carol para se apresentar, contar um pouco da experiência dela, e aí em breve a gente vai entrar, como eu falei agora há pouco, num formato um pouquinho diferente hoje. A Carol gentilmente preparou uma apresentação para poder aprofundar mais esse tema. Carol, mais uma vez, super obrigado aí pela sua disponibilidade. Imagino que tocar essa área aí na Vortex, que vem crescendo tanto, é um desafio, e liberar um tempinho aí da sua agenda para compartilhar a experiência com a gente é super generoso da sua parte. Então, obrigado pela disponibilidade. Conta para a gente um pouquinho da sua trajetória, como é que você chegou na Vortex e o que vocês vêm fazendo aí. Legal. Obrigada, Frederico. Obrigada pelo convite. Fiquei bastante lisonjeada com isso. E contar um pouquinho para vocês da experiência que a gente teve, que também, porque nas andanças aí do mundo de startup, a gente vem aprendendo bastante, fazendo muito bench e vendo que o que a gente vem fazendo não é tão básico. Eu vejo mais, por exemplo, eu vou mostrar para vocês um pouco do nosso incentivo de longo prazo, que é o partnership, e eu tenho visto que mais para o mundo de tecnologia se trabalha mais com stock options. Então, a gente está criando o nosso modelo, criando a nossa identidade. Então, é isso que eu vou mostrar para vocês. Mas aí você pediu para falar de mim, né? Um pouquinho só da minha história. Então, eu estou na Vortex desde 2017. A Vortex foi fundada em 2015. A gente recebeu a primeira autorização aí para funcionamento do Banco Central, porque nós somos, né, a gente se posiciona como uma infratech hoje, mas uma fintech de infraestrutura para o mercado de capitais, mas de fato nós somos uma instituição financeira, somos uma DTVM, então a gente é regulado pelo Banco Central, pela CVM, pela Ambima. Então a gente recebeu a nossa primeira autorização no final de 2015 e começamos a operar em 2016. E em 2017 eu entrei e com a proposta dos sócios fundadores de montar a área de pessoas, a estratégia de pessoas, e também com um outro desafio, que era internalizar a área de tecnologia, porque os sócios fundadores da Vortex, que é o Juliano e o Alexandre, eles são advogados da área de mercado de capitais, e eles tinham acabado em 2017, no começo de 2017, eles foram para o Vale do Silício, numa missão Vale do Silício, com o pessoal da Starts. Lá eles conheceram ex-sócios da XP, que é o Marcelo Maisonavi, que foi o cofundador, o Eduardo Glitz e o Pedro Englert,
Então, eles fizeram uma missão como empreendedores, voltaram super impactados com tudo que estava acontecendo, e receberam 2 grandes conselhos, né? Primeiro, se você quer ter uma fintech, escalar esse negócio por meio da tecnologia tinha que ser um core, então internalizar a tecnologia, porque na época se contratava uma fábrica de software. E segundo, pensar desde o início a estratégia de pessoas, porque o negócio vai crescendo, os fundadores vão tendo outras responsabilidades e a gestão de pessoas pode ficar de lado, e isso, né, o turnover e todas as questões podem influenciar bastante aí no crescimento do negócio. E daí foi quando eu brinco que eu entrei no bolo aí, porque eu já os conhecia, porque a minha história, eu sou advogada também, de formação, cheguei a advogar um pouco em escritório de advocacia, um pouco em empresa, na área contratual, numa farmacêutica. Eu fiz uma transição de carreira para virar headhunter do mercado jurídico e depois também atuando no mercado financeiro. E quando eu os encontrei num evento de fintech, que era um momento que eu estava contratando bastante para fintechs de meios de pagamento, e eles me vieram com essa proposta, e para mim fez total sentido, que eu estava bem naquele momento de olhar para empresas exponenciais, vendo também o valor que uma marca empregadora é capaz de fazer. Então, na época, eu estava contratando uma vaga específica para hoje uma grande fintech, e eu vi que eu conseguia falar com muitos executivos de lugares muito relevantes, menos até porque eles queriam fazer parte da construção de um negócio, então, o quanto que era o poder de uma marca empregadora. Então, o que me atraiu foi esse propósito da gente construir uma marca empregadora desejada, e foi isso. Eu me juntei com eles em 2017, estou lá desde então. Na época nós éramos 13 pessoas e hoje nós somos aí 250 e crescendo aí. A gente estava fazendo agora o orçamento também de pessoas para o ano que vem, acho que a gente vai chegar aí a 350, então e fora, né, o nosso plano de crescimento por aquisição também, que é um pouco do que é a nossa estratégia para o ano de 2022. Legal, Carol, né? Você pegou toda a trajetória, muitos dos participantes aqui, eu acho, dos nossos clientes, né? Desde uma startup pré-investimento até um estágio atual de realmente já série B e crescendo a partir daí. Eu acho que uma das questões para a gente começar aqui esse bate-papo e em breve aqui a tua apresentação qual que é, na sua experiência, aí, o momento certo para, de alguma forma, estruturar essa política de compensation, né? A maioria das empresas, ela começa, faz um benchmark, tem ali uma estrutura de salários, mas em que momento se tornou relevante para vocês, ou que você indica que uma empresa pare para pensar essa estrutura de curto prazo, de longo prazo? Qual é o momento ideal na sua concepção para fazer isso? Legal. Putz, eu não sei se tem um momento ideal para todo mundo, né? Não sei se é padronizado, tem o que cada negócio demanda, mas para a gente, então, assim, o que é o total? Eu vou mostrar um pouco depois nessa apresentação, mas o que é o total compensation, né? Então, para a gente é o fixo, o variável, incentivo de curto prazo e o incentivo de longo prazo. Para a gente teve uma sorte também de contar, então, como sócios fundadores são advogados, toda essa questão societária que o partnership demanda, a gente fez tudo interno, a gente não precisou contratar advogados, a gente tinha um know-how, eles, por terem também vivido o escritório de advocacia, o escritório de advocacia tem um modelo de sociedade muito claro, então isso está na veia, não foi algo que a gente precisou, está muito na essência, né, das nossas crenças, e também eles sempre viveram o modelo de distribuição de lucro. Então, para a gente, tanto o incentivo de curto prazo, toda a construção de alinhamento de interesses e meritocracia, isso sempre esteve muito na veia, então não foi muito difícil essa parte. O que eu posso até dizer que foi mais difícil para a gente é até o próprio salário fixo mesmo, né? Pensando na estrutura inicial do fixo, porque o começo é sempre assim, você entrevista, né? O meu papel principal inicial sempre foi recrutamento e seleção, porque eu precisava montar times, e daí a gente não tinha dinheiro para contratar uma pesquisa salarial de uma Mercer, de uma empresa grande de pesquisas salariais para ter essa. Então, o nosso feeling sempre foi o mercado, pesquisas que eu tinha de padrão de graça na internet, que a gente conseguia baixar,
e o sentimento do mercado. Então, contratar a pessoa, entender como é que falar com várias pessoas, entender o quanto que o salário delas estavam para aquela posição, para aquele nível, estava sendo pago no mercado, e isso era o meu cheiro, o meu bench, de fato, a minha pesquisa de mercado era o próprio recrutamento e seleção que ia alimentando a gente. Então, só que depois depois de alguns anos, então foi só agora em 2021 que a gente teve um momento de robustez, onde a gente falou, agora realmente não dá para ficar trazendo as pessoas e eu ter pouca clareza de funções aqui dentro, porque a gente sempre teve uma pouca hierarquização, isso é ótimo, mas a gente tinha ranges salariais muito grandes para a mesma função, porque eu não tinha nomenclatura júnior, pleno e sênior, a gente não tinha muita divisão de senioridade, a gente tinha cinco níveis de posição, e sempre foi muito bom, mas quando o time vai crescendo, eles vão precisando de mais clareza e de mapa mesmo, né? A gente não trabalha com plano de carreira, porque o plano, não sou eu, empresa, que tem que dar o plano para ninguém, as pessoas são donas das próprias carreiras, elas que têm, que a gente fala muito de autorresponsabilização, de atitude, mas é um papel da instituição mostrar as possibilidades para eles verem o que é possível e para onde que eles, dado, né, a atitude, para onde eles gostariam de ir. Então, foi essa estrutura maior a gente fez agora, mas o incentivo de curto prazo e o incentivo de longo prazo é algo que a gente montou lá em 2018. Então, foi até bem diferente, foi até mais precoce do que o normal de mercado, que acaba fazendo isso mais para frente, mas isso foi antes porque estava muito enraizado na gente, nessa cultura de querer contratar sócios e não empregados, e tá todo mundo colocado no mesmo objetivo, querendo fazer as coisas acontecerem. Então, não só um sentimento de dono da boca para fora, como talvez algumas empresas mais tradicionais elas falam isso, mas assim, a gente queria realmente que as pessoas elas fizessem parte dessa construção, tanto é que depois eu vou mostrar para vocês, a gente tem um percentual relativamente grande de acionistas na empresa hoje, em diferentes níveis de posições de senioridade. Então, se eu entendi bem, Carol, a questão dos incentivos de longo prazo e esse componente, essa ideia de atrair sócios, né, e não só funcionários, isso aí faz parte ou fez parte do DNA já desde o início, e vocês Exato. começaram por aí. Isso veio antes, então, dos demais incentivos, até incentivos de bônus, né? Como é que é para vocês, no início, em geral, não sei se na história de vocês foi diferente, mas, em geral, as empresas nos primeiros anos acabam não sendo lucrativas, né? Então, elas têm dificuldade de trabalhar com esse incentivo de longo prazo. Como é que foi essa estrutura? Em que momento vocês conseguiram virar a chave e... Realmente é um desafio, ainda mais dependendo do nível de senioridade, é muito difícil para as pessoas entenderem o que é esse valor da ação e o quanto que isso pode representar para ela no futuro, dado também que a gente fala muito de eventos de liquidez, então de se apoia também em casos específicos de empresas que as pessoas entraram num determinado momento e a valorização da empresa foi, sei lá, 10, 15, 50 vezes. Então, o quanto que isso é importante, de verdade, para as pessoas. Mas o desafio maior é realmente a gente ter um processo até de educação mesmo, né? Então, a gente faz o que a gente começou a fazer? A gente começou a fazer reuniões trimestrais de apresentação de resultados financeiros, começou a trazer mais conceito para as pessoas, de, por exemplo, o que é um EBITDA, o porquê que isso é importante, o que é o valuation de uma empresa. Então, a gente começou, claro, não estamos no estado da arte, com certeza, sempre entram pessoas novas, então a gente precisa revisitar isso, mas é algo que a gente fala desde o onboarding, quais são os principais indicadores financeiros, por que é importante a pessoa olhar para isso, que na nossa regra também do preço da ação, o EBITDA é um indicador para isso, então é um múltiplo do EBITDA. Então as pessoas precisam entender essas questões que não, e como a gente tem um público muito diverso, então é mais difícil garantir que, por exemplo, um desenvolvedor ele saiba exatamente essas métricas financeiras e como isso acontece. Talvez a nossa área de negócio, que já vem do mercado de capitais, que está inserido nesse contexto, é mais simples para eles. Mas a gente tem um público grande
que é bem importante para a gente que não tem essa contextualização. Então, o maior desafio é a gente explicar para eles o impacto que pode ter na vida deles ele se tornar um acionista, e a gente vem tendo bastante resultado com isso. Que legal esse aspecto, né? A gente quer que as pessoas pensem como donas do negócio, mas pouca gente acaba tendo esse trabalho de educar com a mecânica, né, a lógica dos negócios, né, a parte básica da contabilidade, a parte básica de como olhar o balanço de uma empresa, entender as métricas fundamentais. Então, bem legal escutar que vocês fazem isso, que seja parte realmente do sucesso aí das pessoas se comprometerem com os resultados. Carol, acho que agora a gente talvez esteja num ótimo momento para entrar na parte mais detalhada da tua apresentação, onde você pode contar um pouco dessa cultura, né, aspectos importantes da cultura, como vocês comunicam isso para o time, e aí trazer um pouco dessas informações a respeito da política de compensation aí da Vortex, salário, incentivos de curto e longo prazo. Então, se você puder, por favor, aí compartilhar a sua Vou tela. compartilhar aqui a apresentação. Maravilha. Nossa. E aí, pessoal, mais uma vez, fiquem à vontade, né, qualquer dúvida e comentário, vocês podem usar aqui o chat, e aí a gente vai organizando. É isso. E também quando eu compartilho aqui a tela, ficam poucas pessoas aqui aparecendo para mim. Então, se tiverem dúvidas, a gente vai falando. Bom, gente, que eu preparei aqui uma apresentação mais simples, mas, ao mesmo tempo, tentei condensar muito do que a gente faz lá. E o começo aqui é falando um pouco sobre nossa proposta nosso EVP, né? Que é o Employment Value Proposition. Então, um pouco da nossa proposta de valor quando a gente vai atrair um profissional e, de fato, também quando a gente toda a lógica que a gente usa para reter os profissionais aqui dentro. Isso aqui está em constante lapidação. Também tem outra coisa muito legal que a gente, lá de trás, lá em 2018, a gente já começou a fazer isso. Então, a gente tem esse EVP, ele é lapidado, mas a base dele, que a gente tem 10 crenças, foi feito em 2018. Então, isso, quando eu converso muito com o mercado, eu vejo que é algo diferente, que as pessoas, às vezes, estão num estágio mais maduro. Então, para a gente foi muito importante ter essa consciência de quem a gente é, o que a gente quer promover e cada vez mais fortalecer uma autenticidade da cultura. E isso, para mim, tem sido um diferencial e eu vejo cada vez mais quando eu converso com o mercado que não é todo mundo que faz isso, é algo que quem estiver aqui, estiver nesse estágio, eu recomendo que seja um investimento que se deve fazer, porque isso aí ajuda em todos os subprocessos aí de RH, inclusive o nosso tema aqui, que é a remuneração total. Então, falando só um pouquinho do nosso EVP, a nossa proposta de valor, a questão da remuneração, ela passa por todo o nosso EVP. Então, a nossa proposta de valor como empresa, ela não é a principal, mas ela é bem posicionada com relação à remuneração, porque a gente entende que é um diferencial, de fato, a gente querer contratar sócios e acionistas, futuros acionistas, e não empregados. E isso é diferente de mercado, então por isso que a gente usa isso como diferencial, porque de fato é algo que se conecta com a nossa cultura e com o tipo de colaborador, um tipo de cultura que a gente quer construir aqui dentro. Então a gente fala bastante dessas premissas, tentando trazer as pessoas, por que seremos os primeiros a pisar na Lua e como muda tudo isso. Então, um pouco do que qual que é o significado, o nosso propósito, que é descomplicar o mercado de capitais. A gente começou a se posicionar agora como sendo o vórtex, a palavra vórtex quer dizer o vórtice, que é a força motriz aí de um turbilhão, de um furacão. Então, por isso que vocês vão ver algumas comunicações aqui com relação a vento, tornado. Então, a gente fala muito disso. Então, por isso que a gente fala que somos os caçadores de tornado. E daí, falando um pouco de como é que é viver na massa, construir alguma coisa, e também de que nós somos esses próximos sócios e acionistas. Então, isso a gente já, logo de cara, já coloca isso como uma proposta de valor para os profissionais, porque, de fato, é verdade e acontece, e a gente tem bastante gente aqui
que já vive esse cenário, e a gente entende que esses acionistas, eles também, depois eu vou mostrar mais para vocês, o impacto positivo deles é que esse incentivo de longo prazo, de fato, ele tem um propósito de retenção, porque o tempo médio de casa de um acionista é maior do que um colaborador padrão da Vortex. Ô, E daí que eu Carol, acho... Oi, fala, Frederico, desculpa. deixa eu só te interromper aqui, mas me chama bastante atenção, de fato, como vocês usam essa oportunidade de ser sócio, esse convite para participar da sociedade nessa proposta de valor. E isso me faz entender aqui, essa é a pergunta, que se todas as pessoas que trabalham na Vortex têm a possibilidade de se tornar sócia, né? Acho que essa é uma questão muito recorrente que a gente recebe dos nossos clientes, dos nossos webinars. Eu devo fazer um programa de incentivo de longo prazo para alguns colaboradores ou para todo mundo. Então, se você puder explicar um pouco como é que vocês veem essa questão de quem tem direito a participar do programa de partnership. Sim, tem. Depois eu vou explicar, vou passar as regrinhas do nosso partnership, mas sim, hoje todo mundo, e isso é algo que é bem claro para a gente não vai mudar nunca, a gente não quer que isso seja uma questão de cargo, tá? Então a gente coloca isso como diferencial, porque é uma crença não só dos sócios fundadores, mas nossa, de todo mundo que participa da liderança. Então não é uma questão de cargo, não ser um acionista ou ser um sócio da empresa um dia é uma questão mais ligada ao comportamento e é mais ligado a pessoa ser um talento. Então, hoje, a gente conecta isso com a avaliação de desempenho. Então, o critério de elegibilidade está conectado à pessoa estar acima das expectativas em avaliação de desempenho, porque a gente entende que a gente quer reter essas pessoas que são talento. Então, claro que isso pode mudar ao longo do caminho, mas com certeza o que está na nossa cláusula pétrea lá, que isso não vai mudar escrito em pedra, é a questão de posição. Então, desde um analista júnior até um head, isso vai sempre existir. A gente não quer conectar a questão de cargo, porque a gente até fala muito de o cargo, a gente pouco se importa com o nome da posição, a gente quer que as pessoas, elas de fato, vejam isso como pensando muito mais na valorização da sua ação do que qual é a posição que eu tenho, qual é o salário que eu vou ter daquela posição, que a gente entende que isso é um pouco mais tradicional de mercado e não se conecta tanto com a proposta de sociedade. Legal. E daí aqui eu acho legal só essa frase aqui, que foi porque a gente fez um focus group mesmo, né, desse EVP, onde a gente conversou com pessoas de várias áreas, e essa frase ela saiu de um colaborador, então a gente colocou porque ela foi muito legal, e o colaborador falou exatamente, nós estamos construindo uma parada que é nossa e isso move a galera. O valor está no que a gente vive aqui. Então, para a gente, quando a gente ouviu essa frase, e foi bem recompensador, porque quer dizer que a gente está fazendo alguma coisa que as pessoas entendem que a gente está fazendo, né? Então, não é a gente dá incentivos ou cria aí experiências e ações de engajamento e as pessoas entendem que isso está acontecendo. Então, para a gente foi muito legal. E a gente sempre usa muito a expressão de pensar no valor da ação, então, na valorização da ação e não na sua área, no seu chefe. Eu não trabalho para uma pessoa, eu não trabalho para uma área. Então, a ideia é mais olhar para o todo do que olhar só para si mesmo ou para a sua área, só para o seu quadrado. E daí a gente vem também com outras comunicações do porquê trabalhar na Vortex. Então, de novo, a gente fala de seja um acionista de uma empresa que vai transformar o mundo e a sua carreira, então tem a ver com a pessoa e com o impacto que ela vai causar se a gente construir e descomplicar o mercado de capitais, que é o nosso propósito final. A gente fala muito de ter uma voz ativa, fazer o seu próprio caminho, que é aquilo que a gente fala da autorresponsabilização. Um sócio, ele, assim, o Alexandre, inclusive, eu não sei se ele ainda está aqui, mas eu vi que ele tinha entrado, mas a gente fala muito, o Alexandre não é CLT há sei lá quantos anos, então, assim, nunca teve chefe. Então, o empreendedor não tem chefe, né? Ele que tem que construir o próprio caminho, que tem que descobrir como monetizar alguma coisa e ler, ter feedback da vida, ter feedback das pessoas e fazer alguma coisa com isso. Então, a gente
obviamente, a gente tem uma estrutura de gestão, mas a gente tenta estimular muito a autorresponsabilização e as pessoas terem atitude, porque daí se conecta com a lógica do acionista e do sócio. Também outras questões como, né, supere desafios e cresça exponencialmente, porque a gente está nessa escalada, a gente precisa que todo mundo esteja nesse ritmo intenso com a gente e acelerado, e crie pessoas sensacionais que te fazem ir além, porque dado, né, todo esse cenário e esse ritmo intenso que a gente tem, mas a gente acredita nas pessoas, nas conexões, e é fazendo junto, né, um ambiente colaborativo. Daí, ainda mais, né, só reforçando que a gente usa essas comunicações de diversas formas, mas a gente traz de novo 5 motivos para provar qual que é o nosso diferencial, que a Vortex não é como as outras. De novo, a gente traz o partnership como algo diferente. Então, o partnership acontece independente do cargo, pense e haja como negócio, como se o negócio fosse seu. Então, a gente fala, explica um pouquinho o que é o partnership, que não é tão claro, como eu disse antes, né? Tech, principalmente, é muito mais stock options, não é tão claro para eles o que é o partnership. Então, trazer que é o modelo de sociedade, como funciona, a gente, né, até no onboarding, fala um pouquinho sobre que outras empresas utilizam esse modelo para eles conseguirem tangibilizar mais, mas a gente tenta dar todo esse contexto para eles, do que é essa compra efetiva de ação, né? Não é só uma opção de compra. Fala muito dessa estrutura horizontal, sem burocracia, onde a gente se apega pouco à posição e muito mais a desempenho. Você assume novas responsabilidades de acordo com o seu potencial, então é um jeito diferente de falar sobre meritocracia, porque na verdade a gente quer que as pessoas entendam que o crescimento vai se dar pela realização do desempenho, pelo potencial que ela tem e o quanto ela coloca isso em prática, né? Menos esforço e mais resultado. O ambiente generoso, com conhecimento que valoriza as relações. Então, de novo, falar sobre pessoas, que isso é o que nos move ali. Então, a gente não vai ficar feliz se a gente for uma instituição onde está todo mundo... a gente fez um IPO, ficou rico, mas a gente tem relações deterioradas, a gente tem um ambiente que não é agradável. Então, isso para a gente é um pilar também. E ter um modelo de negócio que tem tração desde o início e dá lucro e é sustentável, e é algo que eu também vendo bastante nos processos seletivos, porque é um negócio, não é, a gente não tem outro diferencial, porque a gente não é uma startup que cresceu só por meio de recursos externos, né, onde a gente foi captar dinheiro de investimento. Então, hoje a gente para de pé, a gente dá lucro, é uma empresa que não depende só de recursos. A gente vai para outras séries, com certeza, de investimento, mas é um negócio que ele já para de pé. A gente vai para crescer mais, mas esse negócio, organicamente, ele já dá lucro. Então, é muito legal a gente colocar isso para as pessoas, porque a gente viu, né, em alguns anos atrás, aí, alguns modelos de negócio que parecia que era um pouco mais fumaça, porque estava crescendo muito só com investimento externo. Então, a gente gosta de trazer essa clareza para as pessoas, que esse negócio ele é saudável, ele é próspero, ele para de pé, e a gente quer crescer mais. Então, por isso que a gente, para escalar, precisa também de investimento externo. E daí, falando, né, de fato, sobre o Total Compensation, né, o nosso tema hoje, então, para a gente é isso. O que é o Total Compensation? É o salário fixo, o incentivo de curto prazo, que é o bônus, e o incentivo de longo prazo, que é o partnership. E daí, no partnership, a gente também trata como dividendos. Então, isso compõe o nosso Total Compensation, a gente falar sobre dividendos, porque os acionistas, eles podem receber dividendos, como a gente já recebeu há alguns anos, nesses últimos anos aqui. E daí, falando primeiro dessa parte inicial, que é o salário fixo, eu comentei um pouquinho, que foi algo que a gente fez esse ano, a gente fez um apoio de uma consultoria. Então, a gente já entendeu que a gente tinha uma robustez e que a gente precisava reorganizar nossas posições, nomenclatura, dar mais clareza sobre esse mapa de carreira para as pessoas. E daí a gente desenvolveu algumas trilhas de crescimento aqui. Não é nada disruptivo, nada de outro mundo, mas para a gente fez bastante sentido, a gente está comunicando às pessoas. Então, tem algumas nomenclaturas que vocês vão ver que são nomenclaturas, a gente queria fazer alguma coisa diferente, mas, de fato, são questões mais padronizadas de mercado, mas que é muito importante
para os colaboradores, principalmente quando a gente tem esse grande nível aqui, que é o perfil profissional, esse era o range que eu tinha maior. Então, todo mundo aqui era chamado de analista antes. Então, você tinha uma diferença salarial muito grande entre essas pessoas e elas tinham pouca clareza que elas estavam crescendo. Então, a gente resolveu expandir mais esse nível e dar mais clareza para elas até em termos de possibilidade de liderança. Então, aqui é o básico, gente. Então, é crescimento, né? Desde que a pessoa entra, ela pode ser um auxiliar, um mover, depois ela vai para esse nível pro, nível especialista, que seria uma carreira em Y, e depois podendo ser um nível de liderança, team leader, head ou head estratégico. Então, essa é a estrutura que a gente montou, e daí, com base nisso, a gente fez pesquisa, de fato, de mercado, onde a gente mapeou algumas empresas por meio da consultoria, então comprando pesquisa, entendendo qual que era o percentil que a gente estava, o quanto que a gente queria se posicionar, estando acima, abaixo do mercado. A gente entendeu que a gente está alinhado com o mercado. Então, também em termos de estratégia de remuneração fixa, a gente entendeu que a gente vai ficar alinhado com o mercado. A gente não vai ter uma remuneração acima do mercado e também nem abaixo do mercado. É isso que a gente quer. A gente quer estar alinhado com o mercado, porque a gente vai contar com os outros incentivos de curto prazo e de médio prazo, que ali é onde a gente vai ser mais diferente. Tá? Carol, deixa eu te fazer uma pergunta aqui em relação aos cargos ali. Vocês estipulam um prazo claro, assim, as pessoas têm uma clareza de tempo estimado para passar de uma etapa para outra? Como é que essa parametrização ou vai depender muito da performance? A pessoa pode ficar bastante tempo e não mudar de cargo, por exemplo, ou se ela não sobe, ela é obrigada a sair da empresa? Como é que vocês estipulam ou trazem transparência, principalmente? Eu acho que essa é a minha dúvida, né? De como a pessoa pode crescer nessa carreira. Legal. A gente não tem isso estipulado, tá, Frederico? Porque cada vez mais eu tenho visto, e daí também tem uma questão de crença pessoal, mas assim, e o que você falou, né? Ou eu cresço, também tem muita consultoria acabar trabalhando, é o up or out, né? Então, ou você sai. A gente não tem esses prazos estipulados, porque aquilo é uma trilha, é um mapa do que pode acontecer, mas de fato isso está muito na mão da pessoa. Então podem o que a gente comunicou as pessoas podem ter promoção dupla, elas podem, assim, tudo pode acontecer, aquilo é um mapa, mas quem vai determinar o que vai acontecer com ela é ela mesma, obviamente, né? Mas assim, sempre vai ter um alinhamento líder liderado, para entender quais são aquelas métricas de sucesso daquela posição e o quanto ela está acima, acima ou muito acima das expectativas com relação àquela entrega de resultados. E daí, para a gente avaliar, o desempenho, daí também é algo que muita empresa trabalha, mas é o resultado, né, a entrega e também a parte comportamental, o fit cultural, o quanto que ela tem o comportamento desejado dentro dos nossos parâmetros, que o que a gente hoje pratica são alguns comportamentos que vieram das nossas crenças, então a gente tangibiliza isso para que a pessoa entenda qual que é o comportamento desejado dentro da instituição. Então, elas conhecem, só para ver se eu entendi, elas conhecem aquelas possibilidades não precisa de cargos, né, mas de níveis de desenvolvimento ali, mas elas não têm informação nem de prazo, imagino que também nem de faixas salariais, correto? Não, exato. Claro, a faixa salarial a que elas têm, mas elas também não têm acesso a cada gestor acaba tendo a faixa salarial do seu nível para baixo, para entender como é que ele faz a gestão do time, então ele tem acesso a essas informações, até para poder contratar e promover, entender quais são os percentuais de aumento que ele pode dar a cada janela que a gente tem de mérito e promoção, mas as pessoas, elas têm essa clareza de que vai depender delas, entendeu? Então, a gente tenta sempre se apoiar nessa lógica. Legal. E daqui só, né, estudo de mercado mesmo, como é que foi feito as principais fases do projeto. No primeiro passo, a gente entender qual que é o cenário, quais são as posições que a gente tem, quanto a gente paga em cada posição. Depois, mapear o mercado, fazer esse cruzamento das informações, ter essas bases comparáveis e daí fazer a calibração. Então, foi esse o trabalho que foi feito quando a gente falou de remuneração fixa, tá?
Quando você falou de estar em linha com o mercado, imagino que é com os pares de vocês, né? Qual o comparável, ou você se compara, sei lá, com um Nubank da vida, empresas, né? Que às vezes você está num mercado que é pouco tech, mas você está criando um modelo mais tecnológico, como você citou lá no início, que precisa internalizar a tecnologia, e você vai concorrer, às vezes, com outras empresas por talentos que não são do seu setor. Então, a dúvida é qual que é esse comparável que vocês buscaram se aproximar? A gente pediu para a consultoria até um mix de empresas. Claro que tem um mix assim, de empresas do mesmo, que tem um histórico, não é do mesmo setor, mas tem um histórico parecido em termos de tamanho, de pessoas, número de faturamento. Então, tem um perfil semelhante, tem essa história e também esse propósito de escalar o negócio. Então, tem um momento específico. Teve um pouco de empresa de mercado financeiro, de fato, porque tem a ver com os profissionais que a gente precisa atrair, são de mercado financeiro, mercado de capitais, e também empresas de tecnologia, dado o público de tecnologia que a gente contrata bastante. Porque daí, quando eu vou para o público de tecnologia, é o mundo, né? Eu concorro com o mundo, não concorro com uma pessoa só. Então, com um player específico, com um concorrente. E a gente se comparou muito pouco. Na verdade, a gente não pediu comparação com os nossos, com o mesmo business que a gente faz, a gente não se comparou, porque até a gente tenta não trazer pessoas do nosso negócio de concorrência direta, a gente busca oxigenar para outros mercados. Então, a gente fez um mix aí de pesquisa em termos de perfil de empresa, tá? Para dar para a gente poder entender que, de fato, a gente está falando a mesma coisa, está comparando, né, banana com banana. Não dá para a gente também se comparar com uma empresa muito... Óbvio que não dá para a gente fazer uma pesquisa de mercado com as big techs, por exemplo, né? Então, que tem uma distância grande. Mas para o mercado de tecnologia, também pode fazer sentido. Então, foi uma composição que a consultoria propôs para a gente, fez sentido. Legal. Tá? E daí, falando de bônus, a gente, que é o nosso incentivo de curto prazo, então a gente se propõe a ter essas distribuições semestrais de bônus aqui. Isso está em constante evolução, isso que eu estou mostrando para vocês já não é a mesma versão do que quando a gente começou, e também provavelmente isso vai ter uma evolução, que a gente vem aprendendo muito ao longo do caminho, mas como que é feito hoje. Então, a gente se propõe a dividir até 25% do resultado da empresa para o time. Essa é a frequência semestral, então, a cada 6 meses. E a base disso é o critério, né, de elegibilidade, é a avaliação de desempenho. Então, quais são esses critérios? A gente tem, então, o tempo dentro do ciclo, né? Hoje a gente coloca que a pessoa precisa ter atuado no mínimo 3 meses, porque é metade do ciclo, metade de um semestre. Tem a nota de avaliação e tem um fator qualitativo que a gente aplica em calibração, porque daí a gente também tem que entender, tem um comitê, um grupo de líderes que se reúne para entender, porque pode ter um gestor que tem uma mão mais pesada, é mais benevolente, tem gestor que pode ser mais mão pesada também, então a gente tem que entender como é que se a régua está parecida para todo mundo, então por isso que tem esse fator qualitativo, onde a gente faz uma calibração. Então, hoje está muito baseado na avaliação de desempenho, e a gente vem pensando aí em estruturas mais condizentes aí com grandes corporações, onde a gente pode colocar fatores globais de empresa, porque hoje está muito na pessoa, então a gente tem planos de colocar um pouco força em fatores, indicadores de empresa. Então, alguns atingimentos de empresa podem gerar o gatilho para essa distribuição. Então, tem planos aí em vista para os próximos anos. Ô, Carol, a gente teve uma pergunta aqui da Graziele, se ela pergunta se, em relação ao bônus, o target é por nível. Então, hoje, a gente não tem bônus target. Esse que é que é o nosso modelo. Mas o modelo que a gente vem estudando é isso, eu evoluir para um bônus target por nível e depois trabalhar também com premiação. Então, é um modelo que pode, a gente não nem trouxe, porque assim, não está decidido, é algo que a gente vem estudando. Então, esse modelo que a gente tem hoje está muito enraizado
na avaliação de desempenho, e daí não tem bônus target por nível. A gente não trabalha com múltiplos de salário, de fato, notem a avaliação, calibração, performance pura das pessoas hoje. Então, é algo que a gente vem estudando para tentar ter outros incentivos, mas hoje é esse o modelo que a gente pratica. A gente recebeu uma outra pergunta aqui também, Carol. Eu vou fazer essa parte de mediador aqui, Legal. da TM. Se ela pergunta, Carol, existe um desenvolvimento desses líderes para uma avaliação construtiva e imparcial? Acho que é um pouco em relação a essa calibragem, né, que você citou. Nossa, Tieme, esse é o desafio da gente, assim. Então, porque, de fato, acontece, né? Então, como eu disse, pode existir... quando a gente tem algo tão atrelado, né? Na verdade, o principal desafio é esse. Eu tenho a remuneração está tão atrelada à avaliação de desempenho, a gente sente que a avaliação de desempenho, ela pode, sim, perder a força dela com um olhar de desenvolvimento humano. Então, a gente até separa as conversas. Então, eu tenho uma avaliação de desempenho, então ele recebe um feedback só sobre a avaliação de desempenho, depois ele é comunicado com bônus numa outra conversa para a gente tentar separar. Mas como lá todo mundo sabe que a avaliação de desempenho é o principal indicador para a distribuição, é óbvio que essas coisas se comunicam. Então, é algo que a gente vem tentando trabalhar, de fato, com a liderança, para que a gente tenha um mínimo aí padrão comum da liderança, para que eles entendam o que é performance para a gente, o que é um comportamento desejado, para que não tenha muita distorção entre as áreas, porque isso, de fato, pode acontecer. A gente trabalha com seres humanos, né? Então, não tem... tudo é possível. Então, como instituição, a gente tenta fazer esse aculturamento com a liderança nesses períodos que são semestrais. Boa. Respondi, Tieme? Não sei se... Acredito que sim. Legal. E Sinal. daí, entrando no partnership, de fato, né, no incentivo de longo prazo, que é o modelo de partnership, como é que o que a gente faz aqui? Então, isso existe um pool de ações. Então, na nossa primeira rodada de investimento, os fundadores, eles separaram um pool de ações que são reservadas para o partnership. Então, né, todo novo investimento não tem diluição, porque já tem esse pool aí separado especificamente para esse incentivo. E como é que a gente aplica hoje? A elegibilidade hoje está também atrelada à avaliação de desempenho, então só os colaboradores acima das expectativas, que podem, daí não é por cargo, então desde um mover até um head, todo mundo que tiver avaliação acima de desempenho pode utilizar o bônus, que é a quantidade, até 100% do bônus que ele recebe para compra de ação, então também esse valor ele é limitado ao valor do bônus que ele tem, então também a gente como empresa consegue fazer uma previsão do quanto, né, se todo mundo, quem são as pessoas que estão acima, se todo mundo comprar, a gente consegue ter mais previsibilidade para entender quanto que a gente vai gastar desse pool. O preço é um múltiplo do EBITDA, então, como eu falei lá no começo, é importante que os funcionários, os colaboradores, eles entendam o que é EBITDA, porque isso vai permear muito da nossa comunicação aqui interna e vai afetar a vida dele, de fato. E tem algumas regrinhas de vesting, então, o nosso partnership são 2 anos de vesting. Se a pessoa sai antes, né, depois que ela se torna um acionista, se ela sai antes desses 2 anos, ela recebe o valor que ela comprou corrigido pelo CDI, porque foi um bônus, então ela recebeu aquele valor como performance, como mérito pela performance dela, ela recebe isso corrigido. E se ela sai após 2 anos, o preço vai ser pela entrada dos novos acionistas, porque a gente sempre tem um preço, esse múltiplo de EBITDA é sempre com desconto com relação ao valor do mercado. Então, os colaboradores, eles podem participar do partnership com desconto. Então, claro, se ele sai depois de 2 anos, vai ser um valor maior do que ele pagou, mas vai ser um valor corrigido pelo valor do partnership que os novos acionistas colaboradores estão entrando naquela rodada. E a gente tem as cláusulas de tag along e drag along, que são cláusulas onde se os controladores eles venderem uma parte, né, se eles tiverem algum evento de liquidez, todos os acionistas
podem, na proporção que eles colocarem no bolso, a gente também pode vender e colocar no bolso, ter liquidez. E também, se tiver uma venda da empresa, a gente também a gente é obrigado a ir junto, a gente não pode ficar no acordo. Então, são cláusulas que, para a gente, são bem interessantes, porque a gente participa, de fato, desse impacto positivo que foi gerado na mesma proporção que os controladores e detentores das ações ordinárias eles têm. Ô, Carol, ela fala assim, ela pergunta se a Vortex negocia o partnership na atração desses colaboradores, ou como uma espécie de hiring bônus, né, de bônus de contratação. Se sim, como fica a questão de avaliação de desempenho ainda não realizada? Tá. São casos muito pontuais, tá? Como é que é o nome da pessoa? Desculpa, Frederico. Lívia. A Lívia, são casos muito pontuais, e, obviamente, essas posições são posições muito estratégicas, né? Então, não é para qualquer posição. Então, nesse caso, quando existe, é bem exceção, e quando acontece, são casos bem diferentes. Eles não entram, na verdade, no partnership. Então, é uma negociação de equity e não uma negociação do partnership, porque o acordo de acionistas do partnership tem essas cláusulas, com desconto, tem esse vesting, e quando acontece alguma negociação de equity em proposta para um alto executivo, que é como a gente, de fato, consegue atrair os altos executivos, porque hoje a gente não consegue, pelo nosso tamanho, pelo nosso momento. Obviamente, um alto executivo tem um pacote em instituições que uma empresa do nosso tamanho não consegue atrair, então o equity acaba sendo esse grande diferencial, e isso é muito normal quando a gente fala do mercado de startup. Mas essa negociação, ela é completamente diferente, ela não entra nessas regras do partnership, então é preço de mercado, então são outras variáveis que compõem, e daí são negociações individuais com esses executivos, tá? Legal. E daí aqui só trazendo alguns gráficos, alguns indicadores para vocês que traduzem aí um pouco do que a gente vem vivendo. E daí aqui acionistas por posição. Então, assim, você vai ver, tem esse quadro aí cheio de corzinha, gente. Que é isso mesmo, são todas as posições que a gente tem aqui. Então, tá colorido, e para a gente é muito legal que esteja colorido, porque a gente está falando que a gente tem uma boa divisão em termos de cargo. Então, eu tenho desde do mover até um head estratégico sendo acionista da empresa. Hoje a gente está falando de um quadro de 65 profissionais. Então, eu estou falando, né, de um terço, mais de um terço da empresa. E a gente está falando aqui que está bem dividido em termos de posição que a gente tem aqui, tá? Diversos níveis hierárquicos. E aqui alguns impactos positivos que o partnership traz para a gente. Então, aqui nesse primeiro lado, o histórico do programa. Então, desde 2018, passaram, né, 78 acionistas na nossa base. Hoje a gente tem os 65, saíram 13 pessoas. Então, eu tenho um histórico, né, de turnover aí do partnership de 17%, que é algo bem ok, bem tranquilo. E também, vou voltar aqui. E também a gente tem falando aqui um pouco de turnover médio da empresa. Então, quando a gente fala aqui, um gráfico para trazer bem transparente para vocês o turnover da empresa. Então, como é que está o nosso time? Então, assim, em 2019 a gente sofreu bastante com turnover, tivemos mudanças de time, mudanças de liderança, então isso ocasionou, a gente fez um trabalho grande de estratégia, com liderança, recrutamento e seleção, processo. Então, foi algo que a gente conseguiu controlar. Agora, 2021, o mercado vem aquecendo novamente, e se a gente vê a curva aqui também do turnover de acionistas, ela vem super baixa, né, e vem acompanhando sempre menos do que o turnover de time, tá, geral. Também, em termos de tempo média de casa, o acionista ele fica mais do que o colaborador tradicional, do que o colaborador que não é acionista dentro da organização. Então, isso também é outro indicador de retenção que, né, esse incentivo ele cumpre o papel
que ele se propõe. Então, a gente tem esse impacto positivo. Aqui, falando só um pouquinho sobre o perfil dos nossos acionistas, hoje a gente atua com uma plataforma de um assessment, que é uma plataforma que se chama Mindsight, então a gente aplica teste de fit cultural, teste de potencial bruto das pessoas, então o que a gente vem batendo muito nessa tecla, a gente entende que a gente já cruzou os dados, a gente já sabe que o colaborador com maior fit cultural, ele fica mais na nossa organização, então é um olhar que a gente tem no recrutamento e seleção, e também é algo que a gente monitora ao longo da vida dele aqui dentro. E os nossos acionistas, a gente falou que os nossos acionistas, eles têm aí 49% com fit cultural acima de médio alto, então isso também é bem interessante para a gente. Outro ponto interessante, que o tempo médio para se tornar acionista é 13,7 meses. Putz, a gente está falando que uma pessoa, em um ano e pouquinho, já se torna acionista aqui na organização. Então, claro que é o médio, né? Então, tem gente que numa primeira rodada já faz isso, mas tem gente que entende um pouco, depois na outra rodada já compra. Então, é algo legal se a gente for comparar com o mercado tradicional que trabalha com partnership, que são alguns bancos, algumas instituições mais tradicionais. As pessoas demoram muito tempo, e tem gente que fica anos em uma instituição e não consegue, não é elegível a isso. Então, isso é algo bem interessante para a gente. Outro ponto também, a idade média dos acionistas, 33 anos. Então, a gente já tem uma galera jovem, mas também é jovem, né? Se a gente for comparar com o mercado. E também a gente tem uma alta adesão de pessoas que são de áreas de negócio. Então, quando eu divido aqui, colocando em 3 grandes grupos a nossa empresa, então, falando de gestão, tecnologia. Gestão, estou colocando tudo que é back-office, é que eu não gosto do nome back-office, porque não tem front e back, é tudo junto, é tudo uma coisa só. Mas a gente está falando de todo mundo que é compliance, jurídico, administrativo, todas essas áreas, tecnologia e negócio. Então, a adesão maior vem da área de negócio. A nossa premissa é porque é a galera de mercado de capitais, então eles entendem muito mais essa parte financeira, essa parte societária, mas a gente vê um número também expressivo da galera de tecnologia que não sabe quase nada sobre isso, e a gente incentiva, dá as ferramentas, e eles se motivam por isso. Então, e também outra coisa que a gente sabe de mercado, que a galera de tecnologia normalmente prioriza um salário mais alto e não tanto bônus. A nossa galera, o que a gente consegue atrair é um pessoal de tecnologia que se atrai por esses incentivos. Então, a gente fica super feliz com esse resultado. Legal, Carol. Isso. A gente tem algumas questões aqui. O Lucas agradece pela aula, parabeniza pelo projeto, e ele pergunta aqui se todos os colaboradores que aderem ao partnership passam a ser sócios e integrar o contrato social da empresa, né? Acho que aqui, não sei se ficou claro, mas a Vortex é uma sociedade anônima, assim como a imensa maioria das empresas que fazem programas de incentivos de longo prazo, e principalmente partnership. É muito difícil fazer um programa de partnership numa sociedade limitada, que tem cotas, né? Então, eu acho que foi o que a Carol comentou, e me corrija se eu estiver errado, né, Carol? Mas vocês têm um acordo de acionistas. Exato. Todo mundo então vai integrar. Até a gente usa como nomenclaturas diferentes, tá, Lucas? Então, assim, tem um sócio, que daí o sócio, de fato, é uma ascensão em termos de posição, e o sócio aqui, ele, de fato, faz parte do contrato social, mas o que a gente também, o partnership, a pessoa se torna um acionista. E daí, para se tornar um acionista, ele adere, existe um contrato de compra e venda de ações, e ele adere a esse acordo de acionistas, tá? Isso. Então, ele tem ações, né? Não é o contrato social lá da limitada, todo mundo solidário nas suas responsabilidades. Aqui ele está dentro de um acordo de acionista. Eu acho que até, depois eu volto para responder aqui uma pergunta do Halley, mas o Marcelo Marque, ele também faz uma pergunta ligada a isso, se os acionistas, né, os colaboradores do partnership, eles entram diretamente na sociedade, no contrato social, ou através de uma holding de participação na companhia. Acho que foi um pouco do que a gente viu até na último webinar aqui sobre partnership, com justamente o Pedro Engler, lá do Starts, e o modelo que eles apresentaram, acho que é similar ao de vocês, através de uma... É bem similar, e ele apoiou bastante a gente também
nessa construção, por ser um dos sócios investidores nossos também. Acho que isso é comum, isso traz, pelo que a gente vê, algumas facilidades na hora da negociação desse preço, né? Para quem nos acompanha aqui há algum tempo sabe que estipular o preço das ações ou dos stock options é sempre um tema muito sensível, porque ele vai caracterizar ou não um vínculo remuneratório e não mercantil, uma natureza remuneratória e não mercantil. Quando você faz através dessa holding, são operações sempre secundárias, então você tem um pouco mais de flexibilidade na definição desse preço. Entretanto, alguns advogados já percebem que com a possível reforma tributária isso pode trazer um pouco de problema, então tem gente tomando um pouco de cuidado na hora de estruturar essas holdings, porque elas podem ser afetadas com a possível mudança, tá? Mas isso ainda é incerto. E aí eu acho que o Halley pergunta aqui qual é o percentual típico ou usual de cotas que é reservado para o pool, né, de ações que é reservado para o pool. Em geral, no mercado, depende muito da fase, né, mas eu diria que uma média seria aí por volta de 10%. Eu não sei se esse é um número público de vocês aí, Carol, ou quanto vocês trabalham, ou ficam à vontade de compartilhar. Tranquilo. Para ser bem honesta, eu não sei exatamente. Eu lembro que foi algo em torno de 12% ou 15%, alguma coisa assim. O que a gente não divulga é o quanto tem de reserva ainda nesse pool, né? Mas é em torno disso aí mesmo, Frederico, não é algo padrão mesmo. Mas é óbvio que daí depende muito do momento da empresa, da quantidade de sócios, da vontade, né, desses detentores das ordinárias. Então, tem várias variáveis aí para ser avaliado. Legal, a gente esgotou aqui o nosso tempo e não para de chegar perguntas aqui, resultado de um tema realmente... Frederico, desculpa, o Alexandre até, ele está aqui, ele me mandou aqui uma mensagem, 15%, tá? Que foi separado para o pool. Ótimo, então isso aí está um pouco acima do que a gente vê que é a meta no Brasil e mais em linha com os benchmarks internacionais, que em geral trabalham mais nesse estágio mesmo. Aqui a Tcheme, acho que faz uma última pergunta, eu queria encerrar para respeito aqui o horário de todo mundo, principalmente o da Carol, mas acho que é bem rápido aqui. Carol, a Tcheme pergunta qual é a metodologia ou ferramenta utilizada para avaliação periódica das competências. Vocês têm alguma? Oi, desculpa? Qual que é a ferramenta ou metodologia que vocês utilizam para avaliação periódica de competências? Vou ter Tcheme aqui, desculpa, Tcheme. A gente usa, na verdade, a ferramenta, né, a plataforma que a gente utiliza é a da Culture Rocks, que a gente contratou, mas aí foi toda parametrizada por nós, então a gente acaba aplicando esses dois eixos, né? Hoje a gente até colocou um terceiro eixo que tem a ver com tecnologia e atendimento, mas a gente usa a parte do quanto que a pessoa está aderente no comportamental e também no nível de entrega e resultado. Legal, Culture Rocks é nossa cliente e nossa parceira também, então na contratação do Basement, vocês têm discussão do Culture Rocks, para quem não conhece, mas a gente chegou aqui ao fim, passamos um pouquinho do nosso tempo, fico muito contente aqui com essa conversa, Carol, muito obrigado. A gente fala bastante que incentivo de longo prazo não é uma pílula mágica que vai resolver todos os problemas, e ela depende muito da forma como ela é implementada, da forma como ela é comunicada, da forma como vocês educam, né, como você bem colocou, os colaboradores, para que eles entendam a lógica do negócio. Acho que teve uma série de evidências aqui do que é necessário para construir um bom programa de partners. Me chamou muito a atenção como vocês trazem esse elemento, é o número 1 de quase toda a comunicação de vocês para os colaboradores. Então, foi realmente uma aula. Muito obrigado, Carol, muito obrigado a todo mundo que participou. Obrigada a você, Frederico, obrigado pelo convite. E, pessoal, quem quiser se conectar comigo no LinkedIn, Carolina Ottoboni, a gente troca mais ideia. Eu, particularmente, adoro fazer bench, conversar com as pessoas. Então, qualquer troca para mim é válida. Então, se vocês quiserem se conectar, é só me procurar por lá, tá bom? Obrigado mais uma vez a todos, uma excelente noite, bom final de ano aí, que esse é o nosso último webinar do ano. Grande abraço. Obrigada, gente. Um beijo, boa noite.